Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Chá com Prosperidade. O nosso encontro semanal para refletir e vivenciar a prosperidade plena. E o encontro de hoje, dando continuidade à celebração do nosso aniversário, está muito especial. Está mais especial ainda, porque nós vamos falar sobre educação para a prosperidade com uma pessoa que é muito importante para mim. E então, prepara a tua xícara, senta com calma, que eu te conto daqui a pouco quem é o nosso convidado especial. Mas antes, eu vou chamar para conduzir comigo o nosso chá, o psicólogo clínico Manuel Fernandes. Olá, Manuel. Que bom, né, estarmos aqui. Mais um chá, né? Comemorando esse mês de aniversário. Pois Muito, é. Que mês especial, né, Manuel? é um mês de muita bênção, né, pra gente, né, Valquíria? Pois é, muito, muito, muito especial, muitas bênçãos. E nós estamos muito gratos, né, por tudo isso. E para a gente retribuir essa gratidão, a gente está trazendo esses convidados queridos aqui, né? Todo esse período do mês de setembro, né? Onde estamos celebrando o nosso aniversário de um ano. E E, hoje, Manuel, como eu estava falando, o convidado é muito, muito especial, né? É uma pessoa muito importante para mim. E a gente já posso chamar o convidado? pode, pode. Então vamos chamar, né, o convidado de hoje é o Wallace Feitosa. Vamos chamar o Wallace. Olá, Oi, Wallace. Wallace. Seja Olá, muito pessoal. bem-vindo. É uma alegria, né, ter você aqui com a gente, celebrando esse aniversário de um ano do Chá com Prosperidade. Eu que me sinto muito feliz e honrado em ser convidado para participar dessa festa. Obrigado, Wallace. Seja bem-vindo. Prazer. Então, eu vou apresentar o convidado. O Wallace, ele é professor há mais de 30 anos, ele é coach de vida e bem-estar, ele é cofundador do Instituto Wellness, co-criador da metodologia Prosperoterapia e doutor em saúde coletiva. E é também o meu companheiro de vida. É o meu parceiro de sonhos, de projetos, de realizações e é pai de Túlio e de Pedro. Seja muito bem-vindo, Wallace Feitosa. Obrigado por essa apresentação tão maravilhosa, mas a melhor parte foi o final, é ser seu esposo e ser pai de Pedro e de Túlio, que eu acho que são as coisas que mais e melhor representam para a minha vida e que me deixam mais feliz, né, a cada dia que eu acordo e a cada dia que eu vou dormir. Ou seja, toda vez que eu renasço ao amanhecer, eu me sinto feliz por ter companhia de pessoas maravilhosas que fazem parte desse meu ciclo íntimo, né, de vida. Pois é, que bom estar aqui com você. E a gente já começa perguntando, né, Wallace, para você. Queria que você explicasse para a gente. Vamos fazer o brinde, né, Valquíria, com o chá. É, Ah, o tá brinde do vendo? A emoção é chá. tão grande que eu esqueci o brinde, Manuel. Hoje o meu chá é de canela com mel. Hoje o meu é de hortelã, Manuel. É uma delícia, né? E o meu é de hibisco com maçã. Olha Eita, que Delícia. delícia. Um Então vamos brinde. brindar. esse momento tão especial, né? Pois é. Então, o nosso tema hoje é educação para a prosperidade. É um tema amplo, profundo, e a gente gostaria, Wallace, que você começasse explicando para a gente na prática o que é educação para a prosperidade. Essa pergunta já começa dizendo tudo da live, né? Porque se a gente for respondê-la em sua plenitude, praticamente a gente conversou sobre tudo que a gente vai conversar aqui hoje.
Mas eu queria começar respondendo essa pergunta, eh, definindo para mim, né, e para nossa proposta de prosperidade, o que é prosperidade. Eu acho que talvez deixe mais fácil a resposta para a pergunta do que é educação para a prosperidade. Primeiro conceito de prosperidade sendo uma grande república, né, que existem aí três poderes: o poder da saúde, o poder dos relacionamentos e o poder da riqueza, que aí é a parte que trata sobre as questões materiais. Então, entendendo dessa forma a prosperidade, a gente vai entender melhor, vai compreender melhor o que seria uma educação para isso, né? Porque a gente tem uma tendência natural de limitar o conceito de prosperidade para relacionar só com riqueza. Inclusive, os próprios dicionários, né, em língua portuguesa, eles definem dessa forma, como se fosse o acesso à abundância financeira e etc. E isso é importante, mas isso não é o suficiente para a pessoa, de fato, ser próspera, na minha concepção, e ver o que é prosperidade, né? Então, a prosperidade seria aí um- uma visão mais complexa, né, do que seria a relação da gente com a vida de uma forma mais geral. E aí entendendo que a saúde, como um fundamento, e a saúde física e a saúde mental, né? E diria também a saúde espiritual, né? Os relacionamentos como sendo fundamentais para que a gente tenha, de fato, uma vida próspera, e a questão financeira, né? Que a gente não pode esquecer, porque a questão material ela é também tão importante quanto. E o mais importante de tudo isso é a gente ter um equilíbrio desses poderes. Então, a república só funciona de forma harmoniosa se a gente tem um equilíbrio entre os três poderes. Porque se a gente prioriza um poder em detrimento de outro, a gente vai ficar até certo ponto com um déficit em um dos poderes. E aí, se a gente tem uma república que funciona com os três poderes agindo de forma igualitária ou equânime, né, que seria uma forma em que em algum momento um vai predominar em relação ao outro, mas que os três estão sendo atendidos, assistidos, a gente vai ter esse conceito de prosperidade. Então, acho que, dito isso, essa é a visão, né, desse conceito de prosperidade que vai alimentar o que venha a ser, na prática, a educação para a prosperidade, né? Eu tenho discutido muito e apresentado em conteúdos nas redes sociais e conversado sobre isso em algumas palestras, sobre essa perspectiva de educar e de educar-se para a prosperidade, partindo desse conceito, né, que a gente falou inicialmente. E quando a gente observa, e aí eu vou agora começar pela educação formal, tá? A educação escolarizada. Quando a Uhum. gente observa os currículos da educação atual, né, dessa educação escolar, com as mais diversas variações de metodologias ou de conceitos que iluminam metodologias, a gente tem um modelo ainda muito estático, eu diria que baseado muito ainda na escassez, né? Que foi um modelo importante numa dada época da história do mundo, quando houve a industrialização, né? Se percebeu que haveria necessidade de formar uma população para poder acompanhar a evolução da humanidade que a industrialização trouxe. E aí sim se montou toda uma proposta de formação dessas pessoas, só que essa proposta ela permanece até hoje, né? E a gente não está mais na era da industrialização, a gente está em outra era, talvez uma era ainda que a gente nem saiba definir claramente que era essa, né? Se fala da era da tecnologia, né? E agora com o advento das inteligências artificiais, talvez seja uma nova era que vem aí, ou que já está, né? Mas que a educação ainda é a educação que treina pessoas para o mundo do trabalho, de um trabalho pensado de uma forma, de uma, como a indústria pensava, né? De uma linha de produção. Eu lembro muito quando eu fui fazer vestibular, que a grande demanda daquele momento era dizer
dizer para as pessoas, né, e ouvia muito sobre isso, era que você define a sua vida, a sua carreira profissional a partir do momento que você define o curso que você vai fazer na universidade, né? E isso acontecia de verdade, né? A gente passa toda a nossa vida, depois da universidade, atuando naquela formação profissional dada pela universidade, né? Alguns frustrados, porque queriam outra profissão, mas só tem tu, vai ser tu mesmo. Outros felizes, porque fizeram a opção, mesmo na imaturidade da idade, mas que acertaram, né? E outros que mudaram no meio do caminho, desistiram mesmo daquela e foram para outra, e tudo bem seguir mudando. No entanto, não nos davam a condição de reinventar-se, né? Toda a nossa formação muito cartesiana, ela não nos permite a reinvenção. E hoje a gente vê uma era de reinvenções, né? As profissões de hoje já não são mais as profissões de ontem, muitas delas, e não serão as profissões de amanhã, muitas delas, né? Outras permanecem, outras começaram a partir de agora, outras vão morrer daqui a pouco. As antigas também já morreram várias. E eu acho que é nessa dinâmica que a educação ela precisa tentar, né? E aí, quando eu falo, eu comecei pelas profissões, comecei pelo mundo do trabalho, porque normalmente é assim que dizem para a gente, né? A gente precisa ter uma profissão para poder ser alguém na vida, né? E aí eu comecei pelo mundo do trabalho. Mas a gente for agora para um mundo muito maior, né? O mundo da vida real, e eu vou parafrasear Murilo Gun, da vida com V maiúsculo, né? Essa vida com V maiúsculo, ela é muito mais que o mundo do trabalho. Eu diria que o mundo do trabalho é uma parte até pequena dentro daquele todo que a gente precisa se relacionar durante esse período que a gente passa aqui no planeta, né, enquanto seres encarnados. E aí a gente precisa acordar para esse modelo de educação que já não mais dá conta disso, né? Os currículos eles já não mais dão conta. A gente precisa se debruçar para duas outras áreas da educação ou da formação do ser humano que vão além da intelectualização, que é o que a educação desse momento trata, do, do aspecto cognitivo, ou seja, as pessoas vão só aprender a ter, né? Ou seja, a conhecer. E a gente precisa aprender, ter outros aprendizados que são fundamentais para a gente se manter acompanhando esse processo evolutivo da humanidade e contribuir para a evolução da humanidade, né? Não só acompanhar, mas intervir, contribuir, que são outras inteligências importantíssimas, né? A gente fala da inteligência emocional, que já há um tempo o Daniel Goleman traz para a gente esse debate, já há mais de 20 anos, e a gente ainda está engatinhando nessa discussão, né? E dentro das escolas, muito mais ainda. A gente vem, às vezes, com pacotes prontos, né, que vêm de fora, de alguns autores que se debruçam sobre a educação, para que as escolas tragam para dentro a educação a partir da inteligência emocional, mas ainda é muito incipiente, né? E a inteligência emocional é fundamental, porque hoje, se a gente for voltar para o mundo do trabalho, as empresas hoje elas preferem contratar alguém emocionalmente equilibrado do que alguém competente tecnicamente, porque a competência técnica eu posso educar quando eu estou dentro da corporação, mas a inteligência emocional é mais difícil. E aí eu preciso exatamente atentar para isso. Uma outra inteligência, né, que a educação precisa se debruçar é a inteligência espiritual, ou seja, a educação espiritual. A gente precisa atentar para essa educação, a educação dos princípios, dos valores, dos propósitos, não é? Essa educação a gente está o tempo todo negligenciando. O propósito é ganhar dinheiro e ser alguém na vida, né? Para ter a sua sustentação material. Esse é o propósito, né? Que se dá nessa educação atual. E a gente tem muito mais do que isso, né? A gente tem uma vida que ela é partindo das leis universais da qual me ilumina na maioria das minhas análises, ela é eterna. E se uma vida é eterna, ela vai além do material. Então eu preciso de uma educação que auxilia eu compreender além da matéria, né? Além das emoções.
que também fazem parte do mundo material, mas que já vão muito mais além dessa matéria, esse objeto, né? São objetos agora internos, né? Objetos que vêm dos sentimentos, que vêm das relações. Esse objeto eu preciso também ser educado. E quando eu falo de educação, eu estou falando de educação escolarizada porque é no início mesmo da nossa vida que a gente precisa se relacionar com esses conteúdos e não a gente partir, e não só, né, que o que a gente está fazendo, por exemplo, a gente tem uma metodologia e um programa que a gente chama de prosperoterapia. Esse programa, ele veio para auxiliar na reeducação, né? E reeducar é mais difícil do que educar. A gente trabalha com adultos, então a gente vai trabalhar na reeducação para que as pessoas comecem a suplantar as crenças que foram construídas desde a tenra-idade até o momento, para que comece a viver uma vida diferente. E se a gente trabalha na perspectiva de educar para a prosperidade, nessa perspectiva da prosperidade enquanto uma república, eu estou trabalhando com a criança, eu estou trabalhando com adolescente. E aí eu vou ter adultos mais saudáveis na perspectiva da prosperidade. Então, quando eu falo desse conceito de prosperidade, de educação para a prosperidade, ou de educar para a prosperidade, a gente tem uma grande trajetória, que é a trajetória da educação escolarizada, que ela precisa rever, não dá essa educação que está aí, não dá conta, não dá conta. Por isso que a gente está com medo da inteligência artificial. Sabe por que a gente está com medo da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial vai tratar da parte que a escola está tratando, que é do conteúdo, que é da técnica, né? E isso a IA vai estar fazendo melhor que a gente, vai fazer muito mais, viu? Quando chegar a computação quântica, aí você vai ver o salto que a inteligência artificial vai dar ainda. Ela está só no início. Mas a inteligência emocional e a inteligência espiritual, essas a IA não dá conta. E aí eu preciso que esse modelo de educação atual, ele migre, ele avance para um modelo além da memorização. Porque a gente cobra tanto criatividade e não treina as capacidades ou as habilidades que nos levam a ser criativo, né? O mundo do trabalho hoje, as corporações estão atrás. A gente conversa com os empresários e a gente vê que uma maior dor dos empresários hoje é como contratar pessoas. Como eu vou contratar pessoas? Porque eu não quero mais aquele cara técnico, aquele cara que é gênio, porque tem muito conhecimento. Só isso não é o suficiente. Eu preciso disso também, claro, mas isso eu tenho diversas ferramentas, inclusive a própria educação corporativa trabalha treinando os seus próprios funcionários, mas eu preciso disso, eu preciso de outras coisas, porque eu preciso que o meu colaborador ele se relacione bem, né? Consiga com os outros. Eu preciso que o meu colaborador ele tenha insights criativos, e aí eu preciso que a intuição seja uma capacidade que ele tenha desenvolvida. E aí eu tenho que trabalhar a questão da espiritualização desse ser. E isso a gente trabalha com uma dificuldade muito maior depois que vira adulto, né? Então, Val, eu fiz esse preâmbulo aí para gente para começar esse bate-bola, mas assim a educação para a prosperidade é, eu diria que remexer todo o currículo, seja ele da educação básica, seja ele da educação superior, né? Porque a gente poderia conversar sobre isso também no nível da formação técnica das universidades, né? Essa formação técnica que é dada, né? Para que a gente, de fato, agora a gente desenvolva a capacidade de ser humano, porque a capacidade cognitiva, essa parte do corpo, ela foi já muito desenvolvida, tá? A gente já chegou no top e aí por isso que a IA surge, né? Para dizer, olha, relaxa nesse teu foco e agora parte para outras capacidades. E agora a gente vai ter que desenvolver, sabe qual é a capacidade? A do coração, né? As capacidades relacionadas ao coração, que hoje a gente tem conhecida como heart skills, ou seja, habilidades do coração. E essas habilidades também são treináveis.
E o bom é isso, né? A gente falar sobre tudo isso e dizer assim, são treináveis, treináveis, treináveis. Desculpa, a gente não nasce com essas capacidades desenvolvidas. A gente nasce com elas latentes para serem desenvolvidas durante esse período que a gente passa aqui no planeta. Vou tomar um pouquinho de chá, tá? Pode continuar. Perfeito, né, assim, Wallace? Quando eu te perguntei o que seria na prática a educação para a prosperidade, e aí você começa definindo prosperidade, né, de acordo com aquilo que você acredita, que está totalmente afinado com o que o chá com prosperidade também acredita, né? É algo que vai além, né, da parte financeira, é algo que vai além da riqueza material, e você começa, né, falando sobre isso. Então, você traz para a gente aqui que a educação para a prosperidade, ela vai além do dinheiro, né? Ela é sobre educar a mente, o coração, né? E a forma que a gente escolhe e as nossas escolhas, né? Para que a gente possa alinhar o pensar, o sentir, o agir de acordo com a vida que a gente quer viver, de acordo com o nosso propósito, né? E você traz também na sua fala que a gente não foi ensinado, né? A gente não foi educado com essa perspectiva. E aí eu te pergunto, né, Wallace, como é que a gente, o que é que a gente pode fazer, né, para transformar isso? Como é que a gente pode passar essa educação para as nossas crianças, para os nossos filhos? A primeira coisa, só vem com perguntas difíceis, né? Desafiadoras, quando falar difíceis, mas a primeira a saída para a gente que é pai e mãe, né? O que é tio, o que é tia, né? Que é avô, que é avó, e já somos adultos. A primeira saída é a gente partir para a reeducação. A reeducação para a prosperidade. Não tem. Porque a nossa educação foi escassa. Eu estava conversando agora há pouco com um professor que trabalha comigo, de filosofia, que também trabalha nas redes sociais. E ele estava dizendo que aceitou uma proposta lá de trabalho para dar aula de filosofia, porque poderia colocar os filhos dele para estudar nessa escola, um colégio famoso aqui em Recife. E, e aí ele estava arrependido porque aceitou essa proposta, porque triplicou a carga de trabalho dele, o dispêndio de energia, né, que ele tinha, e, e ele disse para mim, tá vendo por que eu aceitei o convite? Porque eu parti do princípio da escassez, ou seja, eu queria ter a possibilidade de colocar meus filhos para estudar nessa escola. E aí eu fui ser professor da escola. E agora eu estou arrependido, porque isso está me demandando muita energia. E foi para isso que a gente foi educado, né? Para estar o tempo todo, tudo é escasso, tudo é muito difícil, tudo é muito limitado, tudo é competitivo, tudo. Então essa foi a educação que eu recebi. Acho que a educação que a gente recebeu é a educação que ainda está aí formando os nossos jovens para um futuro melhor e maior, né? E aí eu acho que o primeiro caminho seria esse. A gente tem que ir buscar sensibilizar nesse processo. Tem que reeducar-se, tem que buscar ajuda para poder começar a pensar diferente, para que eu comece a influenciar agora meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu vizinho, né? No sentido de ter um caminho que a gente vire a chave, saia da escassez e vá para a abundância. E a abundância não é porque todo mundo vai ser rico, todo mundo. A abundância é você caminhar no sentido da prosperidade na sua plenitude, tá? Ser saudável, ter bons relacionamentos e ter bem materiais, né? Obviamente. Oi, Eu, Manuel, pode eu, falar. Você observa que a escola faz esse papel de apontar caminhos, ou ela não está mais preocupada em apontar caminhos profissionais, mas educar o aluno para o ser humano, como você traz na sua fala? Como é a tua Não, visão? ah, nesse momento ainda, Manuel, a escola aponta para o caminho profissional.
é o único caminho. A escola da educação básica, veja, que é uma coisa, né, que a gente não era para estar conversando sobre profissões na educação básica. Era para estar conversando sobre vida, sobre formação, sobre base. Por isso que é educação básica. Profissões fica mais adiante, quando eu tiver maturidade, né? Depois dos meus 21 anos, que é, porque a gente antecipa tudo, né? Antecipa, a gente entra na universidade com 16, 17 anos, não sabe nem o que é profissão. Está indo porque está influenciado pelo social, está influenciado pela família, está influenciado pelo professor, está influenciado pelo irmão ou pelo pai que é profissional disso ou daquilo. Ou seja, a gente nem sabe o que é que vem para a gente, porque a gente não tem maturidade para isso, tudo bem, né? Se a gente for analisar como é que a gente tem a nossa curva de crescimento e desenvolvimento, aos 21 anos, teoricamente, a gente encontra a maturidade. E que talvez fosse a partir daí que a gente fosse entrar numa universidade para poder, de fato, seguir o caminho profissional. E a gente está antecipando isso muito, né? Muito. Eu vi uma postagem essa semana de uma escola de educação infantil, onde as crianças, e a professora usou a inteligência artificial para mostrar como a criança seria daqui a 20 anos, da idade dela que é 20 anos, que profissão ela ia ter. Crianças de educação infantil, se vendo, a inteligência artificial fez essa projeção, pegou a foto da criança e projeta, né? E vê o adulto com um estetoscópio no pescoço, com a roupa de bombeiros. E aí, você imagina, na educação infantil, a gente já está conversando sobre profissionalização, né? Entende? E essa é a escola que está ainda aí hoje. E a escola não é, a que eu trabalho não faz diferente, pelo contrário, né? Ah, e o que é que está levando isso, Manuel, você que é da área da psicologia? O tensionamento é tão grande que está adoecendo nossos seres mais jovens ainda, né? Doenças que eram de adultos passam a ser de adolescentes e de crianças. Por quê? Porque a pressão para mim chegava quando eu estava na universidade, tá? A pressão para eles hoje é quando eles estão, né, no ensino fundamental, já para definir que caminho. Você vai ser o quê, meu filho? Eu vou ser eu, né? Eu vou ser cada vez mais eu. Não, já tem que ser. Eu vou ser médico, eu vou ser psicólogo, eu vou ser professor, eu vou ser engenheiro, eu vou ser padre, eu vou ser. Né? Então, é isso que ainda está, entendeu? Ainda não há. Ao mesmo tempo, veja só, ao mesmo tempo, a escola está cada vez mais se encontrando com crianças ansiosas e depressivas, ou deprimidas. E está tendo que dar um jeito para poder resolver esse problema. E aí vai remediar, entende? Vai remediar. Quando, na verdade, não. Vai no sintoma, né? Vai no sintoma, não se atenta à causa, ou às causas. Porque ir no sintoma é mais fácil, é o que as ciências médicas o tempo todo traçou até o momento. Trabalhar no sintoma é muito mais fácil, porque é o que eu estou vendo. Mas e a causa? Onde foi que se originou? No invisível. Mas o invisível não é palpável. Talvez não seja papel da escola, porque a educação, como a biologia, ela é muito tradicional, ela é muito resistente ao novo, né? Porque a base é científica e a ciência ela é muito a empírico-analítica, né? A ciência que a gente se baseia, ela é muito rígida e a É, educação ainda é assim. Por isso que a gente tem currículos amarrados, né? A gente tem projeto pedagógico muito definidinho, porque exatamente leva a gente a essa situação. e essa cobrança, né, Wallace, pelo menos eu como psicólogo, eu tenho observado muito nos jovens que estão se formando, né? Eles estão se formando para dar uma satisfação à família e ao mesmo tempo eles não estão felizes. E aí eles entram aí num caminho aí de depressão, num caminho aí de ansiedade muito alto, porque não foi o caminho que eles escolheram do coração, mas sim da razão pelo que eles foram forçados a escolher, né, a fazer. Então, assim, sua fala bem explicativa realmente acontece, né? E hoje a gente percebe quantas crianças estão trazendo ansiedade em relação a essas cobranças aí, já nos primeiros anos escolares. Então, Val, só resumindo, para responder a tua pergunta, o primeiro passo é esse: os adultos têm que se reeducarem. E o segundo passo é gerar um movimento, né, para que
e eu tenho puxado essa bandeira, né? A gente precisa, porque metade da educação do nosso filho está na escola, né? A outra metade está em casa. E quando eu falo metade, porque é muito impactante a educação escolarizada, tá? Ela impacta muito na criança e no adolescente. Talvez o tempo de estar em casa é maior do que estar na escola, que não é a maioria dos casos hoje, né? As escolas, a maioria, a tendência é de tempo integral e tal, então a criança vai passar praticamente a maior parte do dia, né? Na escola, mas é muito importante as duas partes abrirem-se para o novo, né? E o novo tem algo muito mais além do que a cognição, do que a intelectualidade, tá? Tem algo muito mais além do que profissão eu vou ter, né? É algo muito mais além, porque está muito mais ligado ao ser. Quem sou eu hoje e quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Wallace, a Roberta, ela traz uma fala, né, que tem uma filha de 13 anos que já fica ansiosa, preocupada em decidir qual o caminho que ela quer seguir. E é bem interessante porque encaixa bem no que você traz em relação a esses primeiros anos de vida escolar da criança e do adolescente. E em 13 anos está no nono ano, no oitavo ano, né? E a gente sabe que são cobranças que elas sentem não só pela área escolar, mas principalmente pelos colegas que já vêm ouvindo de casa, ou pela cultura que está começando a ser formada nesse sentido de cobrar o aluno, né, de cobrar o colega, e aí um vai passando para o outro, e aí eles vão sentindo isso, né? E a Roberta falou, né, ela só tem 13 anos e vive ansiosa, com medo de não saber decidir. É, é, é difícil você remar contra uma maré que ainda está muito alta, né? Eu diria que é desafiador, que eu não gosto de usar essa palavra difícil, mas às vezes quando ela vem, né? Das nossas crenças. Mas é muito desafiador a gente surfar, né? Para que essa onda ela não seja tão agressiva, porque a onda é muito alta ainda, tá? Mas já há um movimento em vários âmbitos sobre esse questionamento. No ramo empresarial, isso é muito latente, tá? Hoje, quando a gente conversa e escuta os empresários, eles o tempo todo estão se queixando, quer dizer, os grandes empresários, né? Porque ainda tem empreendedores que ainda, ou empresários, né? Não empreendedores, mas empresários, que ainda têm uma visão limitada pela educação que recebeu. Mas é da necessidade de ir além do saber fazer, né? A gente precisa agora também saber ser. Não é jargão, mas já é um movimento que a própria Unesco já tem tratado sobre isso, né? Sobre o saber fazer, né? O saber aprender, não só o saber ter. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento para isso. Nós todos aqui, a maioria de nós, né, fomos educados nesse formato de educação, né, que a gente está falando aqui, esse formato tradicional, esse formato onde o ter, né, é mais importante do que o ser. E a gente sabe o quanto é desafiador quando a gente entende esse formato, né, e quando a gente quer transformar aquilo que está cristalizado dentro de nós, né? Então aí vem o trabalho com as crenças limitantes, né, com os padrões cristalizados. E imagina se esse tipo de educação fosse iniciada desde a infância, né? Desde da criança, né? A criança começasse a aprender na escola, não só conteúdo, né? A gente tem uma educação hoje conteudista, mas se ela já pudesse trabalhar o autoconhecimento, né? Se ela já pudesse trabalhar a inteligência emocional, a inteligência espiritual, se ela já pudesse
se encontrar como ser, né? E não ficar se procurando no externo, né? O que é que eu vou ser, qual é a profissão que eu vou ter, né? O que é que eu vou ter de material. Não, se ela já começasse a se encontrar com ela mesma nesse percurso. Porque a gente sabe, o Wallace Manuel, o quanto é desafiador quando a gente está nessa caminhada e que a gente desperta e diz, olha, não é isso, é diferente, né? Então eu vou ter que reconstruir um padrão mental que está aqui dentro para que eu possa vibrar nesse sentido, caminhar nesse sentido, né? De ir ao meu encontro e ver realmente o que é que eu quero para mim, quais são os meus desejos espirituais, não é, Wallace? Então, qual seria o qual seria o conselho, né? O que é que você poderia dizer a quem já, assim, a pessoas como nós, que não tivemos uma educação dessa, né? Porque aos nossos filhos, mesmo a gente ainda tendo uma educação tradicional, a gente ainda pode fazer diferente, né? Mas assim, com pessoas como nós, assim, que a gente está que despertam agora, né? Qual o conselho que você daria para que essa pessoa pudesse aplicar a educação para a prosperidade em sua vida? É reeducação. Eu preciso procurar um lugar onde esse conhecimento é trabalhado e eu preciso absorver esse conhecimento teórico para poder aplicar na prática, né? A gente tem um programa Próspero Terapia que tem esse objetivo, levar o conhecimento para que as pessoas possam aprender, internalizar, para que isso gere uma nova prática. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso fragilizar as crenças que estão aí dentro, aqui dentro, para poder surgir novas, para poder novas crenças serem, porque são as crenças que norteiam nossa prática diária. Nossos hábitos, eles são a representação física do que está dentro da gente, tá? Nossos comportamentos são a representação física do que está dentro da gente. Então, eu preciso ir buscar esse conhecimento. Não dá para ficar esperando que caia do céu, como nada cai do céu, né? Tem que buscar no céu, e tem um céu muito grande para ir buscar, que é um céu interior. Mas eu preciso dessas diretrizes, né? Desses pilares, para que eu me sustente e que eu comece a entender, né? Que eu preciso aprender, ou aprender porque é coisa nova, que a gente nunca viu, mas reaprender para poder ter uma nova prática, diferente das práticas antigas, que a gente ainda continua persistindo. Porque é muito fácil a gente falar, né? Menino, não faz isso porque isso dá azar. Mas é muito difícil a gente fazer isso. Menino, faz isso que a tua sorte aumenta, não é? Então, a gente sempre está vendo o que a gente não quer ver. A gente sempre está falando daquilo do que a gente não quer falar, não quer para a vida da gente, né? A gente pega 90% dos nossos pensamentos são pensamentos repetitivos e que a gente pensa naquilo que a gente não quer para a gente. Porque a gente é alimentado o tempo todo externamente sobre aquilo que a gente não quer para a gente. Está aí a televisão de 10 reportagens, sem medo de errar, 9 é daquilo que a gente não queria ver, mas a gente está vendo, né? Se a gente vai para as redes sociais, de 10 postagens, talvez 10 seja daquilo que eu não queria para mim, ou eu queria para mim, mas eu não acredito que seja para mim, né? Então, a gente tem essa coisa de que tudo é, é para o outro, é do outro ou vem do outro para mim. Nada vem daqui, né? Nada vem de dentro. Por isso a gente tem que começar a entender que a educação ela não pode se voltar só para a educação intelectual. A gente precisa educar para as emoções, a gente precisa educar o coração, né? A gente, aí, quando fala, o advento da inteligência artificial, da inteligência artificial com acesso agora tão fácil, né? Porque a IA já está nas vidas da gente já faz um tempo. Mas agora ela é muito acessível, né? Eu converso com a IA do meu celular e ela me diz o que, né?
Então, a psicologia deve estar discutindo muito sobre isso, porque estão substituindo os psicólogos pelo chat GPT. Tem gente que, né, tem o chat GPT para bater um papo. Eu fiz uma formação recentemente em inteligência artificial e o professor que estava dando aula dizia assim, olha, eu uso tal inteligência para isso, tal inteligência para isso, tal inteligência para isso, e uso o chat GPT para bater um papo no final do dia. Entende? Então, assim, por que que a gente está transferindo, né? Porque a gente sempre foi intelectual e só intelectual. E se a gente só se preocupa com a intelectualidade, o chat GPT substitui qualquer pessoa, entende? Se a gente não desenvolve outras habilidades que são tão latentes quanto a intelectualidade, qualquer inteligência artificial vai substituir. Por que tanto medo, né? Por que tanto medo da humanidade com as IAs? Você trouxe uma palavra Entende? perfeita. Medo, medo de se expor, medo de se deparar com uma pessoa semelhante a você. Então, assim, o chat GPT ele está aí dessa maneira que você abre ele e você não vê uma pessoa física, né? Você vê uma pessoa que você pode imaginar como seria, que vai responder às suas questões, né, Wallace? Essas questões de inquietações, de amores, de relacionamento, de afetos não resolvidos, aí situações de afetos que não são resolvidos, mas não fugindo muito da questão hoje, da questão educacional, eu trago um pensamento de alguns jovens optando por não fazer nenhum curso. E entrando aí nessa área tecnológica, e prosperando, né? Vivendo aí de uma maneira que prospera financeiramente e prospera também na parte também emotiva, né? Porque eles não estão só ganhando dinheiro, eles também estão sabendo conviver e viver uma relação saudável, alguns com um grupo, outros não, né? Ainda está na individualidade. Mas a gente percebe que eles têm uma visão nova de que não é um público superior que vão fazer com que eles prosperem financeiramente, né? Então, assim, como é que você vê esse grupo que ainda é minoria, mas como é que você vê ainda chegando aí na área educacional? Eu diria, o grupo ainda é minoria, concordo com você, Manuel, mas é um grupo já que dá indícios de uma revolução, né? Ou de uma revolta. Vou mais para revolta em vez de revolução, que talvez a revolução seja muito maior. Mas uma revolta daquilo que está posto, sobre aquilo que está posto, né? Contra aquilo que está posto. Cara, sério, as universidades fazem hoje, e olha que eu estou falando isso com propriedade, porque fui professor universitário durante 18 anos. As universidades treinam para o mercado de trabalho. Treinam para o mercado de trabalho, seja em qualquer profissão, qualquer uma, tá? A não ser aquelas que não seja, que tenham um outro fim, né? Como a área da filosofia, outras áreas, mas a maioria delas treinam para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho talvez não seja hoje tão convidativo para essa juventude mais enérgica. E aí, se esse mercado de trabalho que as universidades treinam não é o que eu quero, por que eu vou para a universidade? Entende? Mas não é uma coisa. Eu não estou colocando isso como uma coisa boa. Estou colocando isso como uma coisa para a gente refletir profundamente. Tá? As universidades têm um papel importantíssimo na formação do ser, e não se limitar à formação do ter. Né? A educação básica tem um papel fundamental na formação do ser, e não treinar para uma universidade do ter. Entende? Então, esse movimento juvenil das redes sociais está se enriquecendo com muita facilidade, e que nem todos conseguem se relacionar com essa riqueza da forma como deveria, por conta de não ser, né? E estar só preocupado com o ter, são sinais já de que algo precisa ser revisto, né? Não é fechando as redes sociais que a gente vai mudar, né? Não é demonizando redes sociais que a gente vai mudar isso. É vendo onde é a causa, né? Se a gente olhar, isso é só sintoma.
é a causa. Onde é que está a causa? E na causa eu intervir. Só que intervir na causa dá um trabalho da gota, entende? Dá um trabalho muito grande, porque eu tenho que mudar meus conceitos, duvidar das minhas ideias que por 30 anos foram hegemônicas. Entende? Então, quando eu vou mudar sobre isso, há uma resistência natural. A própria universidade é muito resistente a mudanças, apesar de ser o berço do conhecimento, né? Ou da produção do conhecimento, mas é muito resistente, né? Há uma roda que roda lá, que às vezes não quer tropeçar numa pedra, que incomoda a pedra, tira a pedra do caminho e continua rodando a roda. Então, eu acho que esse comportamento dessa parte aí da juventude que está aí é, meio que relegando a universidade ou a formação, ou essa formação, né, educacional, é muito mais um sintoma de que algo precisa ser revisto, não neles e nem nas redes sociais, mas na educação básica e na educação superior. A gente precisa rever, né, para poder a gente começar a dar conta dessa demanda, que não é mais a demanda de 50 anos atrás, nem muito menos de 100 anos atrás, né? Então a Wallace, gente precisa sua, rever muita coisa. sua fala é muito esclarecedora, né? Porque, assim, eu percebo que essa minoria de jovens que opta por não fazer faculdade e trilhar aí por um caminho mais tecnológico na área da informática, na área da tecnologia, da internet, ele, eles é como se eles dissessem assim, eu quero dar um basta àquilo que me cobraram tanto na minha infância e na minha adolescência. Né? Então, assim, eles foram tão cobrados que se tornaram tão ansiosos que quando eles estão uma fase adulta, eles tomam a decisão de não mais dar continuidade, né? É como se eles dissessem assim, agora eu vou dirigir minha vida do jeito que eu quero. Né? Então, é mais ou menos aí, né, esse pensamento. É uma E, hipótese, né, esse, mas é mais ou menos aí. e esses jovens de hoje, Manuel, são muito mais corajosos do que a gente, do que quando a gente foi jovem. Então, eles tomam decisões muito mais rápidas e agem a partir das decisões, né? Então, eu acho que a gente tem que rever. Se a gente tem uma juventude diferente da juventude que foi de 30 anos atrás, a gente tem que rever a educação, porque não pode ser a educação de 200 anos atrás, né? Essa que a gente está vivendo ainda hoje. Perfeito. Eu entendo que estamos em evolução constante, né? Então, assim, eu acredito que esse momento vai chegar, onde os nossos jovens, as nossas crianças vão ter essa educação formal, né? Essa educação voltada para o ser e não para o ter, para o autoconhecimento, para a inteligência emocional, para a inteligência espiritual, né? Eu acredito que esse momento vai chegar. Acredito que estamos caminhando até, mas muito timidamente nesse sentido, né? E aí chegando agora um pouco na gente que já foi formado com essa educação voltada para o ter, né? Eu vejo o quanto, repetindo aqui o que eu já falei, o quanto tirando a palavra difícil, mas o quanto é desafiador a gente se reeducar, porque a palavra é essa que o Wallace trouxe. É uma reeducação para a prosperidade. E a gente vê que isso não acontece de uma hora para outra. É isso que a gente fala aqui toda terça-feira, né, Manuel? É sobre essa reeducação, né? A gente nunca usou esse termo, mas na verdade tudo que a gente vem falando no Chá com Prosperidade é sobre reeducação para a prosperidade, né? Então, e hoje a gente vê que a ciência, ela está provando a questão da neuroplasticidade, né? Então não é só a questão mental, mas é a questão do cérebro também, que tem que passar por uma transformação para ser reeducado. E aí o Wallace bem colocou aí que nós fomos educados para pensar no ruim, pensar no negativo, pensar no pior que vai acontecer, pensar que o outro, Manuel está competindo comigo, eu tenho que sair na frente porque só tem uma vaga, né? Então veja, né, como estão esses caminhos neuronais, né? Como o cérebro da gente, como a mente da gente, né, estão programados em uma cultura de escassez, que é isso que é a educação formal. E a educação familiar também, porque a educação familiar é um produto da educação formal. Então, como esses caminhos da gente estão
cristalizados na escassez, né? E o Wallace fala aqui dos programas de mudança de mentalidade, do Prosperoterapia. O Wallace, existe, tem alguma... eu gosto muito dos exemplos, né? Eu gosto muito, Manuel traz muitos exemplos aqui, eu gosto muito, que eu acho que fixa melhor. Mas se você pudesse trazer para a gente um exemplo de transformação que você já acompanhou através de Prosperoterapia, um exemplo de transformação Ah, de mentalidade, consequentemente de neuroplasticidade, que é o que a ciência fala hoje, né? Porque, na verdade, são como caminhos. Quando a gente vai desbravar um novo caminho, eu estou numa mata e eu vou abrir um caminho novo, aquilo dali vai me dar um trabalho danado, porque eu vou ter que tirar aquele mato, eu vou ter que retirar tudo aquilo. Com o tempo que eu começo a passar por aquele caminho, eu não vou ter mais esse trabalho, o caminho já vai estar aberto, né? Mas é justamente isso que a gente faz na mudança de mentalidade, na neuroplasticidade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Wallace, e se pudesse trazer um exemplo para a gente de transformação. Ô, Valquíria, deixa eu só falar um pouco dessa sua fala do mato, né? Acho que primeiro, quando a gente olha o mato, a gente tem que pensar qual ferramenta vamos usar para melhor cortar esse mato. Então, para poder fazer um caminho, acho que existem ferramentas é, essenciais para elas, né? Para esse caminho. Então, assim, o modelo educacional hoje, a gente vê que tem tantos caminhos aí que são estudados e poucos são colocados em prática, né? E aí, agora eu passo minha fala para a Wallace. não, eu gostei desse teu exemplo das ferramentas. A educação nada mais é do que ferramentas que dá para que a gente tenha, seja, veja, aprenda, né? Então, educação são ferramentas. O problema é as ferramentas que a gente está recebendo hoje não consegue mais abrir o caminho que está pela frente, né? Não consegue mais penetrar nesses novos caminhos. Então, eu acho que esse é uma questão importante. Em relação à pergunta de Val sobre os exemplos, a gente tem vários exemplos dentro da mentoria Prosperoterapia de pessoas que mudaram seus resultados. Então, os resultados é que eles são o que representa a mudança. E o que são os resultados? A forma como eu me transformei, né? A forma como eu agora começo a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente, e, consequentemente, eu vou receber coisas diferentes daquilo que eu recebia antes. Eu não posso citar nomes de pessoas, né, que são os nossos mentorados, mas que a gente tem vários que mudaram comportamentos, que mudaram hábitos, que mudaram atitudes e que mudaram de vida, né? Então, e que para isso é necessário, não tem como. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, até porque não é nem o propósito da gente estar aqui é estar sozinho, né? O propósito de estar aqui é a gente estar em colaboração, um colaborando com o outro. Então, essa colaboração, e aí o Prosperoterapia nada mais é do que uma comunidade, né? E essa comunidade, ela está aí para assistir essas pessoas que queiram transformar-se, tá? Então, os resultados são diversos, é porque a gente não pode, de fato, trazer aqui, mas resultados em relação à saúde, resultados em relação à questão financeira, resultados em relação a pessoas que eram muito presas, que tinham dificuldades de se relacionar com outras pessoas, com o mundo externo, né? Quando tomaram a decisão de se reeducar. E essa decisão ela tem que ser tomada pela pessoa, né? Por mais que a gente ofereça, a gente, por exemplo, está agora em comemoração ao aniversário do Chá com Prosperidade, dando presentes, né? A gente está fechando uma turma de 20 mentorandos, e com é um presente mesmo, né? Porque o custo de uma mentoria coletiva sobre essa temática, ela tem um custo alto, né? Mas a gente está dando um presente. E a gente ainda está com presente para dar, ou seja, ainda tem presente para dar. Por quê? Porque por mais presente que seja dado pelo Chá com Prosperidade, é preciso que quem vai receber tome a decisão de receber. Porque se eu não quiser receber, não adianta. Pode vir o presente que for. Pode vir a Ferrari.
Se eu não quiser dirigir uma Ferrari, não importa, a Ferrari não serve para nada, tá? É. Então, essa, a decisão tem que vir de dentro para mudar, não é de fora, né? Porque se a gente deposita toda a responsabilidade da nossa vida no que está fora, é porque a gente realmente não está conseguindo enxergar o que está dentro. E eu só vou conseguir mudar para poder ter uma relação com o que está fora quando eu começo a mudar por dentro, e essa decisão é minha. Por mais que eu enxergue você, Val, ou eu, com dificuldades nessa relação com a prosperidade, com a escassez, por mais que eu veja isso, eu preciso tomar a decisão de dar o primeiro passo, né? E tem aquele ditado, né? Quando eu dou o primeiro passo, o chão aparece. Quando eu dou o primeiro passo, o chão aparece. Então eu tenho que estar pronto para isso. E aí, só reforçando, ainda temos presentes para dar, tá? Ainda quem quiser receber esse presente, ainda temos umas caixinhas de presente para dar, mas é preciso querer receber, tá? Porque se não quiser receber, realmente não faz sentido receber um presente, né? Um presente desse. Pois é, estamos aqui chegando, né, Manuel e Wallace, ao nosso final. E eu queria que o Wallace fizesse as considerações finais dele, falasse para quem está acompanhando a gente, né, que quer continuar aprendendo com ele, quer continuar aprendendo com você, quer conhecer o seu trabalho mais de perto, ou até iniciar um processo com você, como é que essa pessoa pode fazer para te encontrar? Siga nossas redes sociais, né? Elas estão lá, tem as informações, né, necessárias. Wallace Feitosa Oficial, né, no Instagram, tem o YouTube e o TikTok, mas esses dois a gente tem dado ênfase mais ao Instagram, então me procure pelo Instagram que consegue me achar assim, né, rapidamente. E a mensagem que eu deixo é: se você quer mudar, peça ajuda. Se você quer mudar, peça ajuda, tá? E eu estou dizendo peça ajuda a mim, nem a Val, nem a Manuel. Peça ajuda a qualquer pessoa. Peça ajuda a um livro, né? Peça ajuda a um vídeo. Vá procurar ajuda, porque a gente não consegue sair do mesmo lugar, né? A gente, quando está dentro de uma roda de samsara, a gente só enxerga o que está dentro. A gente não consegue perceber o que está fora. E o que está fora dessa roda é o que está dentro da gente. Veja que paradoxo, né? O que está fora da roda de samsara é o que está dentro da gente. E aí eu preciso olhar para dentro para poder sair da roda, tá? Então, o desejo que eu deixo aqui é que você procure ajuda, se você não consegue sair sozinho. Porque é muito difícil sair sozinho. Isso aconteceu comigo, tá? Se eu não encontrasse ajuda, eu não estaria aqui hoje conversando sobre isso nesse nível de profundidade que a gente conversou aqui, e já se preocupando com a educação, que pode ser uma grande ferramenta de ajuda, né, para as pessoas de hoje e para as pessoas de amanhã. E pedir ajuda, né, Wallace, não é se sentir menos, é realmente ter coragem de dizer assim, eu não quero permanecer no lugar que eu estou. E mudar esse cenário, né? Mudar esse cenário para um cenário transformador aí da sua vida. Então, muita gente pensa nessa palavra ajuda, acha, eu vou me sentir fraco, ou então sou uma pessoa fracassada. Não, ajuda é justamente isso, é coragem de mudar do lugar que você está. Transformar esse cenário de vida num cenário novo, prosperar cada vez mais, ser uma pessoa próspera no pensamento, nos aspectos, nos relacionamentos, no trabalho e na área profissional, né? Sua fala foi muito esclarecedora, Wallace. É sempre um prazer, né? Poder lhe ouvir, poder aprender com você. Você traz muitos ensinamentos para a gente. Tá? Então, eu só Uhum. agradeço. Isso, Eu que esse, agradeço, Manuel. E esse tá só maravilhoso é nosso, né? pegando um pedacinho dessa tua fala, assim, de que pedir ajuda não é se diminuir, quem está gritando para a gente que a gente está menor quando pede ajuda é o ego, porque ele não quer que a gente mude porque está confortável, está no lugar, né, no lugar do conforto. A zona de conforto ela é muito, a gente gosta de saborear, né? Gosta, mesmo em sofrimento, a gente gosta de saborear. E quando a gente
silencia esse ego, né? Algo maior cresce dentro da gente e a gente precisa da ajuda até para poder negociar com esse ego, tá? E eu acho que não existe coragem maior, né, pegando o gancho aí da fala dos dois, do que reconhecer onde a gente está. Né? Onde é que eu estou hoje? Né? Eu digo isso sempre a meu filho, assim. Pedro, ele às vezes diz, mamãe, eu estou com medo. Eu digo, olha, você está sendo corajoso por assumir o seu medo. Mamãe, eu estou com vergonha. Você está sendo corajoso por assumir a sua vergonha. Então, reconhecer onde estamos, né, naquele momento. Porque, na verdade, onde a gente está nesse momento não é de fato quem a gente é. A gente vai se descobrindo, não é, Manuel? Nosso jardim interno, né? Os brotinhos, às vezes, estão tão pequenos que a gente nem consegue ver. Mas, na verdade, a gente não é o que a gente está enxergando. Né? Tem muita erva daninha, né? Tem muita coisa ali que a gente tem que ir tirando. E a gente só consegue, a gente só é corajoso quando a gente realmente diz, não, eu vou enxergar tudo isso. E eu vou trabalhar, né, para de fato encontrar comigo mesmo, né, e viver de fato aquilo que eu vim para viver e ser aquilo que eu vim para ser. Então não existe coragem maior do que essa, né, do que a gente dizer eu estou pronta para me reconhecer, eu estou pronto para me reconhecer. E eu também reconhecer, eu não consigo caminhar sozinho. Porque eu já tive uma época da minha vida que não consegui caminhar sozinha, assim como o Wallace falou. E eu precisei de alguém para caminhar do meu lado. Na verdade, a gente nunca caminha só, né? A gente está em processo colaborativo constante. Mas eu estou falando de ajuda, né, de um terapeuta, né, de um profissional, de um coach. Então, não existe coragem maior do que a gente se reconhecer, né? Onde eu estou, como eu estou, né? E eu queria também aproveitar para dar um aviso. Como o Wallace e Manuel falaram, a gente ainda tem presente disponível. A gente ainda tem, né? Para quem está assistindo agora e ainda não sabe do presente, nós estamos, né, celebrando um ano de Chá com Prosperidade, agora no mês de setembro. E eu e Manuel, juntos, decidimos dar um presente que fosse além de algo simbólico, fosse algo que realmente transformasse vidas. E a gente decidiu oferecer a mentoria Próspero Terapia, né, que é uma mentoria onde quem estiver com a gente são 20 vagas, né, vai ter um acompanhamento próximo meu e de Wallace. Ela vai acontecer, vai iniciar no dia 7 de outubro, vai até o dia... Qual é a data? 11, não é? Eu acho. 11 de dezembro, às terças-feiras, das 19h30 às 21h, certo? Então, ainda tem presente disponível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só Vou para agradecer. dizer que o link está na bio, né? Do meu E Instagram, o do seu link para Instagram, do acessar o Instagram presente, está do Instituto Wellness. Oi? Agradecer que participaram, agradecer a essas pessoas que entraram, que participaram, que estão vivenciando esse momento de chá com prosperidade, né? E agradecer ao Wallace, né, por ele ter tirado um tempinho dele. A gente sabe que ele é tão ocupado e tirou esse tempo para se dedicar essa hora, né, no Conchá com prosperidade com a gente. Então, gratidão, Wallace, por esse momento com você. E que bom que você encontrou um jeitinho aí na sua agenda para nos alegrar com a presença. Pois Eu que é. agradeço, Manuel, eu que agradeço. Sempre recebo esse convite de estar aqui, sempre com muito prazer, tá? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a esse pessoal que participou junto com a gente aí, né? De forma tão linda. Obrigado. A minha Obrigado, Val, gratidão também. Estar com você. também. A minha gratidão, né, a Manuel, ao Wallace e a todos que estiveram, que estarão com a gente, porque muitas pessoas não conseguem assistir nesse momento e assistem depois a live. Então, a nossa gratidão, e só colocando aqui, né, onde é que podem encontrar o presente. Vocês acessam lá
a bio do meu perfil, certo? Vai ter lá o link. Na bio do perfil de Wallace também, e na bio do perfil do Instituto Wellness. Vocês podem acessar o link, fazer a inscrição e pegar o presente da mentoria Próspero Terapia. Um beijo no coração de cada um e até a próxima semana. Namastê.